Mas alguma vez você já parou para pensar o que custou para tê-lo? Você já se deu conta exatamente do preço que está por trás disso? Qual foi o julgamento e qual a pena do pecado? Quão cruel deve ser o pecado quando fez com que o Filho de Deus fosse ao Calvário e Deus o golpeasse e virasse a face dele e o ferisse e ele ficasse aflito. Veja quem era ele. E agora, enquanto eu o vejo, vamos olhar nisto. Ele havia sido tirado. Eles esperaram, porque ele podia fazer milagres. E ele alegava que ele nada fazia de si mesmo, mas o que o Pai lhe mostrava. Mas ele era um operador de milagre. E quando ele foi entregue nas mãos de Pilatos, como poderiam eles esperar ver o Messias de Deus despido de suas roupas e ali de pé, açoitado, ferido, triturado, moído e cuspido, e nem mesmo abrir sua boca para dizer uma só palavra a respeito? Aquilo havia partido seus corações. O próprio homem, o qual podia estender sua mão e dizer: aquietai. E os ventos e as ondas o obedeciam. Aquele o qual podia parar um cortejo fúnebre e colocar sua mão sobre o caixão e dizer: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E ele levantar. Aquele o qual entrou no lar dilacerado, onde uma filha havia acabado de morrer. Jairo, um pequeno sacerdote que se assentava com Jesus e se tornou um crente. E ele entrou e disse: paz, porque a menina não está morta, ela dorme. Com certeza eles teriam sabido. Com certeza havia algo ali. Ele entrou, tomou sua mão, olhou para ela e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E uma menina que estava morta e sua alma havia partido, ficou de pé e viveu novamente. Como ele foi até a sepultura de Lázaro, chorando como um homem, as lágrimas rolando na sua face, enquanto ele chorava ali de pé. E um homem que estava morto por 4 dias, e os vermes da pele entrando e saindo pelo seu corpo. Mas veja-o levantar sua pequena figura assim, dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Pense nisto. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Quando ele se colocou de pé, disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ali havia um homem deitado. Ele
ele disse: tira a pedra. And the contamination of his body, E a contaminação de seu corpo, that odor of a human body, com aquele odor de corpo humano, you know what it is? você sabe o que é. When they raised up, Quando eles levantaram, what was the sickly smell around there? ora, havia um cheiro nauseante por ali. But he spoke out and said, Mas ele falou e disse: Lazarus, come forth. Lázaro, sai para fora. And a man that had been dead 4 days E um homem que estava morto por 4 dias rose up from the grave. levantou da sepultura. How could they see a man Como poderiam eles ver um homem with that kind of a power com aquele tipo de poder hanging on Calvary pendurado no Calvário, with a great mocking com grande escárnio, gobs of soldiers spit that saliva do cuspe dos soldados made fun of him, que caçoavam dele, dropping from his beard escorria pela sua barba, while he jerked handfuls of beard from his face enquanto arrancavam punhados de barba de sua face and hit him on the head and said, e o espancavam na cabeça e diziam: prophesy and say who hit you. profetiza e diz quem te bateu. When you see Roman nails Quando eles viram os pregos romanos drove into his hands and into his feet, fincados em suas mãos e em seus pés, how could they see a man like that die? como podiam eles ver um homem como aquele morrer? Because God required judgment, Porque Deus requereu julgamento and Christ took our judgment. e Cristo tomou o nosso julgamento. How they were so disappointed, Como eles ficaram tão desapontados. they went away to their fishing nets again. Eles haviam voltado para suas redes de pescar novamente. Peter said, I go fishing. Pedro disse: eu vou pescar. The disciples said, I'll just go with you. Os discípulos disseram: eu simplesmente vou contigo. They did. Eles foram. They were all together, torn up, disappointed. Eles estavam todos dilacerados, desapontados. There they took his body down, Ali eles desceram seu corpo, wrapped it in some linen, and o enrolaram em linho laid it in the grave, and e o colocaram na sepultura. said, that's the finish of that fanatic. Eles disseram: este é o fim daquele fanático. How the world was against him. Como o mundo estava contra ele. They said he was a holy roller. Eles disseram: ele era um santo rolador, He was insane. ele era demente, He was a fanatic, ele era um fanático and so forth. e assim por diante. But he said he was God. Mas ele disse que ele era Deus. He looked like him. He Ele se parecia com ele, acted like him. He ele agia como ele. proved he was God. Ele provou que ele era Deus. That's right. Isto é correto. But could you imagine a man Mas pode você imaginar um homem standing around a fig tree de pé ao redor de uma figueira, trying to find something to eat, tentando encontrar algo para comer, and a few days later e poucos dias depois picked up a few biscuits, about 2 biscuits, eles apanharam uns pãezinhos, cerca de 2 pães and 2 or 3 pieces of fish, and e 2 ou 3 pedaços de peixe, fed 5,000 people with cooked fish. e alimentar 5.000 pessoas com peixe cozido. Could you imagine a man standing on Calvary, Poderia você imaginar um homem no Calvário, hanging there between the heaven and the earth, pendurado ali entre o céu e a terra, crying, I thirst, clamando: tenho sede, tenho sede, and turned even water to wine? e já tinha transformado água em vinho. The very creator of the water O próprio Criador da água, standing there screaming for water. parado ali, clamando por água. He becomes sin for us, Ele se tornou pecado por nós, that we in his poverty para que nós, em sua pobreza, might be made rich. pudéssemos ser feitos ricos. He, in his death, Ele, em sua morte, he died like a sinner. ele morreu como pecador, Us and our death para que nós, em nossa morte, could die sons and daughters of God. pudéssemos morrer como filhos e filhas de Deus. What a beautiful morning Que linda manhã, when Mary Magdalena, quando Maria Madalena, Mary the mother, Maria, a mãe, came to the tomb that early morning, foram até a tumba aquela madrugada, wondering who would querendo saber roll away the stone from the grave. quem removeria a pedra do sepulcro, Who would be able to take the stone away? quem seria capaz de tirar a pedra. They went on forward by faith, believing. Elas seguiram adiante pela fé, crendo.
And as the morning began to break, E quando a manhã começou a romper, the robins and all quit their hollering, and os sabiás e tudo mais pararam de fazer barulho. first thing, E a primeira coisa, the morning star lit the way, and a estrela da manhã iluminou o caminho. like a great meteor E como um grande meteoro, sailed across the earth cruzou a terra and hung over the grave e pairou sobre o sepulcro where he was at, and onde ele estava. an angel stood there E um anjo se encontrava ali and rolled away the stone. e removeu a pedra. And he rose up from the grave, E ele ressuscitou do sepulcro, triumph over death, triunfou sobre a morte, hell, and the grave, o inferno e o sepulcro. and said, E disse: Lo, I am with thee always, even to the end of the world. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. And today he lives supremely in our lives. E hoje ele vive supremamente em nossas vidas. And there's no more guessing about it. E não há mais suposições sobre isto. I think Easter is one of the greatest times that Acho que a Páscoa é uma das maiores ocasiões. there ever was a time that Se é um tempo que as pessoas regeneradas, full gospel Pentecostal, nascidas de novo, pentecostais, born again, regenerated people do evangelho completo, ought to be shouting the praises of God. deveriam estar gritando os louvores de Deus. It's on the Easter morning É na manhã da Páscoa, when they know that that's a memorial of what's happened to them. quando sabem que essa é uma comemoração do que aconteceu a elas. Once dead, sin and trespasses, De uma vez mortos em pecado e transgressões, now raised, agora ressuscitados, seated in Christ in heavenly places, assentados em Cristo, em lugares celestiais, knowing our Redeemer lives. conhecendo que nosso Redentor vive. No Getsemane as dores o cortava, enquanto as moedas tilintava nas mãos frias do vendedor de vidas. Jesus olhou e viu tudo que lhes faria. Pôde ouvir até os gritos de euforia da multidão que em unanimidade pedia: crucifica-o. E ali em oração o céu viu, quando o semblante de Jesus mudou e o sangue em sua pele colou sua roupa em seu corpo. Não era suor, era sangue. Meus pecados já o cortavam ali. E outra vez Jesus levantou para pedir: vocês também orem aí. O peso daquela hora tomou Pedro, Tiago e João. Tomados pelo sono dormirão. Só Jesus sentia
sua carne sendo rasgada por mãos cruéis. O mal, como neblina, furioso como fumaça pelo vale subiu, para cumprir o que Isaías diz nas Escrituras por profecia. Jesus não se escondeu, também não fez de conta que não sabia, apenas olhou para este dia, sua noiva, a palavra subir. Minha saúde é pra ti, Jesus. Minha alegria é pra ti, Jesus. Sou culto a ti, Jesus. O meu tempo é pra ti, Jesus. Minha fé é tua, Jesus. Teu nome é minha oração, Jesus. Minha saúde é pra ti, Jesus. Minha alegria é pra ti, Jesus. Sou culto a ti, Jesus. O meu tempo é pra ti, Jesus. Minha fé é tua, Jesus. Teu nome é minha oração, Jesus.